Hey, como estão? Espero que estejam bem. Existem leituras que nos marcam, que nos trazem ensinamentos, que ampliam as nossas perspectivas, que nos acolhem e empoderam de quem somos. Neste vídeo venho partilhar convosco uma dessas leituras, uma obra grandiosa que se tornou das mais especiais que já li. O livro é este, tem como nome Mulheres que Correm com os Lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem, da escritora Clarissa Pinkola Estés. Quando este livro chegou, agarrei-me à sua belíssima capa com a certeza de que seria uma leitura que marcaria a minha vida para sempre e hoje partilharei convosco algumas reflexões sobre a importância da existência deste livro. Antes de avançar, preciso falar um pouco sobre a autora. Clarissa Pinkola Estés é uma intelectual renomada, poetisa premiada, psicanalista junguiana com mais de 2 décadas de atuação e cantadora, como ela mesma se denomina. A autora é de ascendência mexicana e nativa americana. É importante pontuar isso porque a sua origem tem traços bastante expressivos na sua obra. Como conviveu com imigrantes desde a sua infância, Estés baseia-se em contos e fábulas antigas de gerações da sua própria família, bem como de histórias tribais das viagens que ela fez ao redor do mundo para explorar a psique feminina. Como terapeuta de orientação junguiana, a autora tem como principal propósito fornecer ferramentas necessárias para guiar mulheres ao encontro consigo mesmas e com a sua verdadeira essência. Clarissa discorre ao longo de 15 capítulos brilhantes, completíssimos e intensos sobre como podemos resgatar o nosso eu selvagem, a nossa alma feminina, a nossa completude. Ela faz isso através da análise de lendas, do folclore, dos contos de fadas e das simbologias de sonhos. Eu sou apaixonada por contos, por histórias desde criança, sempre amei lê-los e também ouvi-los. E no livro, a autora refere que contar e ouvir histórias deriva da energia de seres humanos interligados através do tempo e do espaço. Histórias são instruções valiosas e orais que perpetuam conhecimentos por gerações. E se pararmos para pensar, foram as histórias das mulheres antes de nós que nos conduziram aqui e que também pautam as nossas próprias histórias de uma forma ou de outra. O que veio antes proporcionou o agora. Os ensinamentos da existência feminina não vêm de hoje, mas sim de séculos de ancestrais que nos deixaram um legado que pode e deve ser usado como combustível para libertar próximas gerações. Os contos, as histórias que esta obra contém carregam um viés prático. Não foram escolhidas ao acaso. Elas têm a intenção de nos fazer percorrer um caminho de autoconhecimento com profundidade, com verdade, e por isso esta é uma obra tão especial. Clarissa acredita que para resgatarmos a essência perdida, o nosso feminino, precisamos atentar às histórias e buscar autoentendimento através delas, até mesmo naquelas que sofreram alterações culturais ou tiveram os seus elementos omitidos. O entendimento do que nos rodeia vem através da capacidade de lermos nas entrelinhas. Ela cita que as histórias podem mudar culturalmente, mas manter o mesmo núcleo de significado. E isso é importante para podermos resgatar ensinamentos por vezes esquecidos ou desprezados. A autora narra os contos conforme ela os escutou e apreendeu ao longo da vida. Por vezes narra-os de 2 ou 3 formas distintas para nos mostrar como culturalmente a simbologia dos elementos dessas histórias pode mudar, mas a moral deles tem sempre lições válidas e atuais que podemos levar para a nossa vida. Eu sou apaixonada por contos, então confesso que ao mesmo tempo que a obra é exigente, ela tem um dinamismo que nos faz sempre querer virar a próxima página e alcançar mais entendimento, mais conhecimento. Tudo o que eu falar sobre este livro será pequeno em comparação com o que esta obra tem para oferecer. Cada mulher irá rever-se da sua forma, analisar-se a partir da sua própria experiência e encontrar cura
esperança, conexão consigo mesma, do seu próprio jeito e entendimento também ao longo da leitura. E eu diria também que a obra não foi feita apenas para as mulheres, mas também para todos os homens dispostos a buscar mais conhecimento e a participar de forma inteira na vida das mulheres que os rodeiam. Na introdução deste livro, titulada Cantando sobre os Ossos, a autora introduz o significado do conceito mulher selvagem, para que nós possamos compreender o rumo que as análises irão tomar ao longo da obra. É abordado como, durante todo o curso da história, aquilo que de alguma forma aproximava a mulher do natural, do mais primitivo do seu ser, lhe foi retirado, arrancado, queimado. Os ciclos naturais foram transformados em ritmos artificiais para preencher os interesses de outros, para agradar, para reger-se de acordo ao padrão social. Todas nós sabemos ao que a autora se refere. É a forma como escondem as mulheres, as suas histórias, as suas intuições sábias. Como impõem uma forma de vida, um jeito de vestir, de caminhar, de falar. É a mesma motivação que deu origem à caça às bruxas, que pretendia a exclusão do diferente e do que quebrava as convenções. A autora explora o conceito de que dentro de cada mulher existe uma mulher selvagem, cheia de desejo pela vida, de paixão, criatividade e energia. Qualidades que foram desencorajadas e até repreendidas por um sistema de valores de orientação masculina que banaliza as emoções femininas e as coloca como frágeis e inaceitáveis. O conceito do arquétipo da mulher selvagem que deu origem a este livro foi materializado através do estudo da biologia dos lobos. A autora acredita que lobos e mulheres partilham de um vínculo psíquico com a sua ferocidade, graça e devoção aos que amam e à sua comunidade. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum. Percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para a devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. Têm experiência em se adaptar a circunstâncias em constante mutação. Têm uma determinação feroz e extrema coragem. No entanto, as duas espécies foram perseguidas e acossadas, sendo-lhes falsamente atribuído o fato de serem trapaceiros e vorazes, excessivamente agressivos e de terem menor valor do que seus detratores. A atividade predatória contra os lobos e contra as mulheres por parte daqueles que não os compreendem é de uma semelhança surpreendente. Ao longo do livro são explicadas as diversas manifestações da mulher selvagem, mas, para contextualizar, nós vivemos num mundo em que a cultura transformou a mulher numa espécie de animal doméstico, afastando-a dos seus verdadeiros desejos, necessidades, conexões internas, da sua intuição. E este livro pretende resgatar tudo isso através da combinação de histórias consagradas pelo tempo e de casos contemporâneos. Os contos que a autora analisa ao longo dos capítulos não são necessariamente sobre lobos. Em vez disso, eles comportam novas perspectivas sobre relacionamentos, sexualidade, autoimagem e até mesmo traumas. Aproximam-nos cada vez mais daquilo que as convenções sociais nos fizeram perder, com o intuito de que possamos recuperar as nossas habilidades intuitivas e instintivas naturais. A autora cita que a mulher selvagem é vasta, infinita, ela é amiga e mãe de todas as que se perderam, de todas as que precisam aprender, de todas as que têm algo que precisam desvendar, de todas as mulheres que procuram ir além, que se procuram. E se as perguntas são: como podemos encontrar essa mulher? Onde ela habita? Como ela vive? A resposta está no poder que esta leitura nos quer devolver. A mulher selvagem carrega consigo os elementos para a cura. Traz tudo o que a mulher precisa ser e saber. Ela dispõe do remédio para todos os males. Ela carrega histórias e sonhos, palavras e canções, signos e símbolos. Ela é tanto o veículo quanto o destino. Quando mergulhamos inteiramente na leitura dos contos, vamos percebendo cada vez mais
que alcançar a mulher selvagem que a autora aborda é parte de estarmos dispostas a passar por vários processos longos e por vezes dolorosos, onde a nossa vida, experiências e memórias servirão como matéria para que possamos trilhar essa jornada. Já vou lhe avisar, as portas para o mundo da mulher selvagem são poucas, porém valiosas. Se você tem uma cicatriz profunda, ela é uma porta. Se você tem uma história muito antiga, ela é uma porta. Se você gosta do céu e da água tanto que mal consegue aguentar, isso é uma porta. Se você anseia por uma vida mais profunda, mais plena, por uma vida sã, isso é uma porta. A autora analisa ponto por ponto as mensagens subliminares de cada história, de cada lenda. Por isso, esta é uma leitura extensa, uma leitura que exige bastante atenção e dedicação por parte de quem lê. Mas o que nós fazemos com a nossa existência, a partir do momento que entendemos o impacto de cada capítulo, é o mais grandioso e poderoso de tudo. Alguns contos presentes neste livro, como o Barba Azul e o Patinho Feio, levaram-me a navegar para a primeira vez que eu ouvi essas histórias com a inocência de criança. E a sua primeira interpretação foi completamente desconstruída com as análises da autora. O interessante a cada história, a cada análise, é que através das palavras de Clarissa nós automaticamente conseguimos visualizar, transportar-nos para aquele lugar, mesmo que esse lugar seja assombroso e de características esotéricas. Isso permite-nos tirar algumas conclusões do conto ao longo do caminho e confirmarmos com a análise final da autora se estamos ou não perto de conectar-nos com essa mulher selvagem que habita em nós. Logo no terceiro capítulo, a autora narra um conto titulado Vasalisa. Nele é abordada a importância da intuição. Através dessa história, nós conseguimos perceber que para que consigamos libertar-nos de algo tóxico nas nossas vidas, precisamos conectar-nos com aquela voz interior que nos chama, que nos avisa, que nos aconselha, que nos alerta para os perigos. Esse é o primeiro passo do caminho para a mulher selvagem. Esta obra conduz-nos para questionamentos necessários, por exemplo, sobre as formas de ser mulher que nos são impostas. Muitas vezes a ingenuidade e a bondade são características que se esperam da mulher como algo inerente. Só que muitas dessas vezes a bondade pedida à mulher é a de tudo aceitar sem questionar, a de submissão e não a de um olhar verdadeiramente bom e empático. A autora procura então mostrar-nos como podemos libertar-nos de tudo que nos prende, de tudo que nos subjuga, de tudo que nos mina, e através deste livro nós vamos conseguir analisar todos os nossos porquês. Se a intuição profunda disser faça isso, faça aquilo, vá por esse lado, para aqui, siga em frente, a mulher deverá corrigir seus planos conforme seja necessário. A intuição não é para ser consultada uma vez e depois esquecida. Ela não é descartável. Ela deve ser consultada a cada passo do caminho, quer o trabalho da mulher seja o de enfrentar um demónio interior, quer seja o de completar alguma tarefa no mundo externo. Clarissa mostra-nos que, para sermos mulheres autênticas e verdadeiras, precisamos aprender a valorizar e a usar o nosso não. Precisamos ter a coragem de não ir com a maré. Isso está implícito no conto O Patinho Feio, no capítulo 6, uma história que a maioria de nós conhece, mas que ali, com uma análise profunda, nós compreendemos que muitas vezes o não encaixe é a nossa salvação. O não se entender num lugar ou com um grupo de pessoas, por mais doloroso que seja, é um aviso em como precisamos realmente acreditar em quem somos e na nossa própria força. Se você tentou se adaptar a qualquer tipo de forma e não conseguiu, talvez você tenha muita sorte. É verdade que você pode ser um exilado de alguma espécie, mas sua alma está abrigada. É pior ficar ali, onde não nos sentimos bem, do que vaguear perdida por um período em busca da afinidade psíquica e profunda de que precisamos. Nunca é errado ir à procura do que necessitamos.
Nunca mesmo. Nada neste livro é linear. Tudo vai necessitar do exercício de mergulhar dentro de si, de estarmos realmente dispostos a encontrar coisas dolorosas por vezes e a atribuir-lhes um novo significado, um novo entendimento. Temos histórias que nos alertam para a falta de sororidade e união feminina cultivada por gerações e que nos mostram que isso só será quebrado com cada mulher se autoconhecendo e descobrindo quem é. Porque só quando uma mulher tem certezas de si mesma e mantém uma relação saudável consigo, só quando uma mulher se ama e se cuida, ela conseguirá também nutrir um olhar bondoso e de cooperação e entendimento para com uma outra mulher. Temos contos que nos elucidam sobre relacionamentos, sobre união, sobre amor e que abordam também o papel do homem como companheiro. Passagens que nos alertam que, na essência, construir um relacionamento profundo e verdadeiro, amar plenamente, é aceitar o outro, é deixá-lo livre para ser, sentir a vida do seu jeito, com a certeza de que ninguém é de ninguém, mas que a nossa viagem aqui na Terra é muito mais entusiasmante quando encontramos alguém para partilhar. No capítulo 8, o conto dos sapatinhos vermelhos alerta-nos para os excessos, os vícios, as más influências, faz-nos rever a nossa base, os nossos valores, para nos levar a descobrir a coragem que é necessária para agirmos por nós mesmas e pelo que realmente nos faz felizes, mesmo quando isso significar receber olhares de desdém de alguém. Em diversas partes do mundo, hoje em dia, se uma mulher toma uma posição política, social ou ambientalista, é muito frequente que suas motivações sejam examinadas para detectar se ela perdeu o controle, ou seja, se enlouqueceu. Ocasionalmente o coletivo pressiona a mulher para ser uma santa, ser uma pessoa esclarecida, ser politicamente correta, ser controlada, para que cada uma das suas iniciativas resulte numa obra-prima. Se recuarmos diante do coletivo, cedendo às pressões, no sentido de um conformismo irracional, estaremos protegidas do isolamento, mas, ao mesmo tempo, estaremos também traindo nossas vidas selvagens e as colocando em risco. Tem contos que nos levam a perceber a importância da nossa vida criativa como sustento da alma, outros que nos lembram que o nosso choro não é fraqueza, mas sim vitalidade, e ainda outros que nos mostram que buscar a cura é estar disposto a deixar morrer aquilo que precisa morrer dentro de nós e a saber colocar pontos finais quando for preciso. Clarissa cita como é importante pararmos de julgar o passado com o pensamento que temos hoje e, no lugar da raiva, da autopena por algo que muitas vezes não dependia de nós, sentirmos o orgulho e a compreensão pela pessoa que fomos, porque essa pessoa precisou existir lá atrás para que hoje estivéssemos aqui. Se você alguma vez foi chamada de desafiadora, incorrigível, saliente, esperta, insubmissa, indisciplinada, rebelde, você está no caminho certo. A mulher selvagem está por perto. Se você nunca foi chamada de nada disso, ainda é tempo. Ponha em prática sua mulher selvagem. Ándele, insista. Tem capítulos que nos lembram do nosso corpo como casa, da nossa sexualidade como sagrada, e a lenda da mulher borboleta é narrada pela autora para que nós possamos despertar para uma nova visão sobre o nosso corpo. Parafraseando a autora, para pararmos de olhar o nosso corpo como um outro que faz coisas para nós se o tratarmos bem e começarmos antes a vê-lo como aquele que anima a nossa alma, pois é através do nosso corpo que experienciamos, vivemos sensações, amamos, viajamos. É ele quem alimenta o nosso interior e não o contrário. No corpo não existe nada que devesse ser de algum jeito. A questão não está no tamanho, no formato ou na idade, nem mesmo no facto de ter tudo aos pares, pois algumas pessoas não têm. A questão selvagem está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria, felicidade? Ele consegue, ao seu modo, se movimentar, dançar, gingar, balançar, investir? É só isso que importa. Nos capítulos finais conhecemos a história da donzela sem mãos, que funciona como um exercício dividido em 7 etapas
de análise muito significativas para a nossa vida. E no capítulo 15 chegamos então ao culminar de todos os ensinamentos deste livro, e ele só será entendido após trilharmos todo este caminho desta leitura completa da obra. Todas as histórias, os contos analisados pela autora acabam por se conectar com as referências lá do início das primeiras páginas e são recuperadas no final quase como uma colcha de retalhos que vai tomando forma até à conclusão. O livro contém ainda um pós-fácil que sintetiza o estudo da autora, um capítulo que é um momento de agradecimentos e uma extensa e completa bibliografia de referências que nos explicitam conceitos e também nos levam a conhecer outras obras que contemplam o feminino. Mulheres que correm com os lobos é um livro para a vida, para o ontem, para o hoje, para o amanhã. Um livro para nos acompanhar, para lermos e relermos conforme formos experienciando as lições, as fases que a vida nos traz. Ao longo desta leitura, eu não só mergulhei nas palavras da autora, como também mergulhei no meu ser, no meu eu, aquilo que a escritora nomeia de encontro com o self. É uma obra para nos vermos, revermos e sentirmos. E eu vi-me, revi-me, senti-me. Tornou-se dos meus livros favoritos de sempre, o meu guia, trouxe-me perspectivas muito intensas e fez-me também perceber que estou no caminho certo em diversos âmbitos. É quase como um sussurro, uma voz que indica a direção no nosso ouvido e nos faz caminhar sem nos perdermos de nós, nunca mais. Eu tenho a certeza que ainda voltarei a ele mais vezes na minha vida, ao longo da minha jornada, com outros olhos. Então, quem puder, faça esta leitura. Faça como um momento de autoconhecimento, de autocuidado, de amor próprio, porque este livro com certeza também se tornará uma chave na vossa vida, para a vossa existência, tal como se tornou na minha. Essa mulher selvagem que precisamos resgatar habita em nós e deriva de um processo contínuo que durará uma vida inteira, e isso é o que torna esta obra perpétua e com histórias que nunca perderão o sentido geração após geração. Ela abre para a importância de fazermos por nós, de trabalharmos em nós e construirmos um legado para que próximas gerações também se orgulhem. A mulher selvagem corre dentro de nós e faz-nos correr também. Grata de coração por assistirem até aqui. Eu fiz a análise mais completa possível deste livro delicioso que me deixou apaixonada. Eu espero que vocês também tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like para dar uma força para o meu trabalho e o vosso comentário. Quero saber quem já leu esta obra, partilhem comigo as vossas reflexões. E quem ainda não leu, mas ficou com vontade de fazer esta leitura, partilhem comigo também. E não se esqueçam de enviar este vídeo para as mulheres das vossas vidas. Até breve. Beijo!